Vamos lá. Bom dia. Essa é a nossa aula de geometria molecular, aula do primeiro ano, tá? Então, como já estudamos ligações químicas, já estudamos polaridade das moléculas, polaridade das ligações, entendemos que existem ligações polares e uma molécula inteira ser apolar. Por exemplo, isso aqui seria o caso do CO2. Esqueci de voltar na outra tela. Entendemos por que duas moléculas, dois átomos formando uma ligação, ela é sempre polar, porque pode ser polar ou apolar, mas no caso, se tiver uma diferença de eletronegatividade, ela é polar. Se os átomos forem iguais, a molécula é apolar. Agora eu tenho que entender como eles são desenhados. Então, geometria é o formato adotado por uma molécula constituída por ligação covalente no plano espacial. Como ela se apresenta? Ó, quando eu estudei lá no nono ano, lá em 1900 bolinha, a professora desenhava a molécula de água assim, ó, botava o oxigênio aqui, no lugar que está esse carbono, jogava o hidrogênio para cima e o hidrogênio para o lado. Ela fazia uma molécula de água com ângulo de 90 graus. Quando eu fui para a escola técnica, eu aprendi que a molécula de água ela tem ângulo. Porque nem no ensino médio, meu professor parou para me falar que tinha ângulos. Porque existe uma repulsão desses pares eletrônicos aqui, ó. Pares de elétrons, chamados pares de elétrons não ligantes. Tá? Então, vamos lá terminar de ler aqui. Essa forma baseia-se na maneira como os átomos compõem a molécula, que deve apresentar mais de dois átomos. Estão dispostos em torno do átomo central. Então, a geometria molecular é como esses outros átomos estão ao redor do átomo central. Eu te dei aí 4 exemplos, só que a gente vai trabalhar mais. Pela fórmula de Lewis, o HF, o ácido fluorídrico, o hidrogênio tem 1 elétron e o flúor, família 7A, tem 7. Então, eles vão formar uma ligação covalente aqui, ó. Hidrogênio e flúor, tá certo? Uma ligação covalente. Então, se tiver que representar para você aquela molécula de HF, eu representaria isso. O flúor, o amarelo, e o hidrogênio, o branquinho. Esse traço é a ligação. E, ó, pelo que você entendeu de eletronegatividade, que é a tendência do átomo forte roubar o par de elétrons, o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, cria-se uma carga do lado de cá como se o flúor estivesse roubando esses elétrons. Preste atenção nessas cargas que eu estou te falando que criam, porque depois a gente vai estudar elas. Nesse caso aqui, eu tenho uma linha, certo? Certo. Então, isso aqui é o que eu chamo de geometria, geometria linear. Então, dois átomos, sempre dois átomos, mesmo que aqui fosse uma ligação dupla ou uma ligação tripla, sempre vão formar geometria linear, porque não tem como formar ângulo. Como é que eu vou dobrar isso aqui? Não dobra, ó, a ligação, tá vendo? Se eu não estou conseguindo dobrar, é porque ela é realmente rígida, é verdade isso. Então, por isso que dois átomos, não importa se eles estão fazendo uma ligação, duas ligações, como faz o CO2, certo? Ou 3 ligações, não importa. Ele é sempre rígida. Beleza, vamos voltar para a nossa apostila. Ó, olha a água aqui. Vamos observar a água. O que eu tenho na água? Eu tenho 6 elétrons, certo? Família 6A, o oxigênio. Hidrogênio, 1A, 1 elétron. Então, aqui vai ter uma ligação e aqui vai ter outra ligação. Essas duas ligações aqui, elas são ligações polares, porque o hidrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, beleza. Além disso, nós aprendemos a repulsão dos pares de elétrons, das nuvens eletrônicas. Como assim, professora? Quando você tem nuvens eletrônicas diferentes dos números de elétrons, a molécula inteira vai ser polar. Então, nós aprendemos 2 coisas. Na realidade, 3 coisas. Primeiro, montar a estrutura covalente, que é compartilhar os elétrons para o oxigênio ficar com 8,
por isso que ele tem dois hidrogênios. Aprendemos que essa ligação entre o hidrogênio e o oxigênio são ligações polares, porque o oxigênio é mais forte, é mais eletronegativo, porque está mais perto do flúor. E aprendemos que a molécula inteira ela é polar, porque existem pares de elétrons não ligantes. E esses pares de elétrons não ligantes são chamados de nuvens eletrônicas. Então, aqui eu tenho uma nuvem, 2, 3, aonde houve a ligação, 4, aonde houve a ligação. Então, eu tenho 4 nuvens eletrônicas para 2 átomos somente. Então, aí eu tenho uma molécula inteira polar. Bom. Professora. Oi. Pode repetir esse negócio aí de nuvem? Nuvem, tá. A gente explicou na semana passada, nós falamos sobre polaridade da molécula. Então, existe uma regra. A regrinha é essa daqui, ó. Se o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, ou o átomo que faz o maior número de ligações, for diferente do número de grupos ou átomos ligados a ele, iguais a ele, né, ligados a ele, a molécula será polar. Então, por exemplo, foi isso que eu te mostrei. Ó, aqui eu tenho carbono com 4 nuvens eletrônicas, ou seja, 4 ligações. 1, 2, 3, 4. É onde os átomos estão compartilhando elétrons. Eu digo que essa molécula é polar porque os átomos não são iguais. Eu tenho 3 cloros, tá vendo? Mas eu tenho um hidrogênio. Agora, se aqui fosse outro cloro, essa molécula inteira seria apolar. Mas ela é uma molécula polar porque esse hidrogênio é diferente. Então, eu tenho 3 átomos iguais e um diferente. Então, não casa. Nuvens eletrônicas é onde eu tenho pares de elétrons sobrando. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma aqui para você. Não tem mais nenhum par, não tem mais nenhum elétron sobrando aqui em cima nos desenhos. Mas eu tenho aqui. Tá vendo aqui o nitrogênio? Ó, no oxigênio eu tenho um par, 2 pares. Eu tenho 2 pares de elétrons sobrando, como se ele pudesse fazer uma ligação dativa aqui com outros átomos. E tenho a própria ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. Isso que eu chamo de nuvens eletrônicas. Nuvens de elétrons. Se você olhar para o flúor, olha aqui o flúor. O flúor tem uma nuvem com hidrogênio, tem um par aqui em cima, que a outra é uma nuvem, tem um par aqui do lado, que também é uma nuvem, que é um par aqui do lado embaixo, que também é uma nuvem. O flúor tem 4 nuvens eletrônicas e um átomo ligante, molécula polar. Oxigênio, 4 nuvens em 2 átomos iguais, molécula polar. Olha a amônia. A amônia é 5A. Ele tem uma ligação aqui com o hidrogênio, uma para cá e uma para cá. Repara, 5 com 3 dá 8. Mas o nitrogênio ainda não sobrou aqui, um parzinho aqui em cima? Sobrou. Então, ó, um par, uma nuvem, 2, 3, 4, com 3 átomos iguais, 4 nuvens, 3 átomos, diferente, molécula polar. Agora, repara o metano. Uma nuvem aonde está a ligação, porque o carbono é 4A. Uma nuvem, 2, 3, 4. Ele tem 4 nuvens eletrônicas. E todos os átomos são iguais? São. Todos eles são o quê? Hidrogênios. 4 nuvens com 4 átomos iguais, molécula apolar. Não tem polos. Entendeu agora? Entendi. Isso foi de semana passada. Tá? Mas é por conta desses pares de elétrons aí, não ligantes, essa galera que está sobrando aqui, é que forma a geometria. Ó, eles dizem sobre a disposição dos átomos em uma molécula está baseado na teoria da repulsão dos pares eletrônicos, TREPV. Esses pares de elétrons não ligantes, né? São esses aqui, a teoria dos pares eletrônicos, são esses caras aqui. É como se esse par de elétron aqui do nitrogênio que não ligou, ele estivesse empurrando os outros para baixo. Então, por exemplo, esse daqui, ó. Essa daqui é uma molécula de amônia. Ó,
molécula de amônia. O vermelho é o nitrogênio. Branquinho são as ligações feitas com o hidrogênio, que é o branquinho. Tá vendo? Ó, ele tem um átomo no meio com 3 átomos iguais em volta. Mas uma coisa, você tá vendo o par? Não, mas aqui em cima, como eu sei que isso é 5A, aqui em cima tem um parzinho de elétron não ligante. Então, a teoria da repulsão dos pares não ligantes diz o quê? Que esse par empurra essas ligações. E senão isso aqui seria tipo seriam ângulos de... todos eles o mesmo ângulo. 360 dividido por 3, 120. Então, teriam eles todos 120 graus. Por quê? Porque seriam todos iguais. Agora, esses pares de elétrons aqui em cima, empurra isso para baixo e faz com que esses ângulos aqui não sejam 120. Só vão ser 120 quando não tiver o parzinho eletrônico aqui. Aí pronto, não tem jeito. Aí é 120. É uma molécula com todos os ângulos iguais. Por exemplo, a molécula de água que eu te dei ainda agora. O que eu sei da molécula de água? Que esse ângulo é 109 graus, se eu não estou enganada. Aí vou ter que decorar ângulo? É claro que não. Tá lá na apostila, isso é para consultar. Então o que eu sei da água? Que ela tem um parzinho aqui em cima e que ela tem um parzinho aqui em cima. Então são esses dois pares que empurram a ligação de hidrogênio para baixo para formar essa ligação aqui. Senão a ligação de hidrogênio ia ser como? Assim. Concorda comigo? Linear. Não tem nada para empurrar ele vai ser reto, 180 graus. Não. Existe um par de elétrons, os elétrons não ligantes aqui em cima, que empurra esse hidrogênio para baixo. Por isso que a teoria dos pares eletrônicos não ligantes, teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Vamos voltar lá, onde que eu estava? Aqui. Tá, aí da amônia eu te mostrei, é esse parzinho que faz ela empurrar os hidrogênios para baixo. Agora aqui do CH4, olha o metano. O metano, então, não tem nada. O metano, carbono é 4A. Carbono é 4A, tá vendo? 4A, 4 elétrons. Então, ele vai fazer 4 ligações. Ele já está com 4 ligações. Qual vai ser o par eletrônico que vai empurrar esses elétrons para algum lugar? Nenhum. Não tem nada sobrando no carbono. Então, todos esses aqui, todos esses ângulos são iguais. Isso é que eu chamo de uma geometria tetraédrica. Ó, eu vou mostrar assim para vocês. Você gira a molécula no espaço, é assim que você vê ela. 3 elétrons em cima, 3 hidrogênios em cima e um hidrogênio aqui para baixo. Então, a ideia dela, deixa eu botar ela aqui embaixo e baixar a câmera. Ela ficaria assim, ó. Você, de frente para você tá vendo essa ligação, mas aquela lá tá atrás, ó, tá como se estivesse atrás desse cara, você já não enxerga. E a ligação de cima, ou seja, ele tá indo para dentro do plano, aí você já não consegue enxergar. Isso já é, gente, geometria espacial, não é o nosso caso. O que eu quero, só estou te mostrando o que é uma estrutura tetraédrica. Uma estrutura tetraédrica é uma estrutura que tem um átomo central sem pares de elétrons não ligantes. E para isso precisam ter 5 átomos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então agora eu mostrei as moléculas, agora vamos dar nome aos bois. Vamos ver o que a apostila está dizendo para vocês. Nesse primeiro momento, eu só mostrei isso aqui. Tá? Então, ó, a teoria de repulsão dos pares eletrônicos afirma que os elétrons presentes nas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central repelem, afastam-se, alternando o posicionamento dos átomos, determinando assim a geometria molecular. Foi mais ou menos isso aí que eu te falei. Nuvens eletrônica ou nuvem eletrônica é o par de elétron formado por uma ligação entre 2 átomos ou entre elétrons de camadas de valência do átomo central que não estejam participando de ligações. Então, esses pares aqui, ó, do oxigênio, são nuvens eletrônicas. Esse par aqui do nitrogênio
São nuvens eletrônicas. Esse parzinho entre oxigênio e hidrogênio é uma nuvem eletrônica. E esse aqui também. Esse. Qual a diferença entre eles? Que aqui eu só tenho 2 átomos. Não dá para ter ângulo. Quando eu passo a ter 3 átomos, eu já tenho um ângulo. Com 4 átomos, eu tenho ângulos também. Com 5 átomos, eu já não tenho... Ó, e detalhe, aqui eu tenho par de elétrons sobrando. E aqui com 5 átomos, eu não tenho par de elétron nenhum sobrando. Isso que eu quero mostrar no primeiro momento, tá? A geometria pode ser linear, angular, trigonal plana, tetraédrica, bipiramidal, octaédrica, são exemplos de geometrias moleculares. Mas olha só, a gente não vai estudar nem a bipiramidal e nem a octaédrica, tá? Porque é um ou outro composto e a gente vai pegar as mais comuns, as que mais caem. Então, ó, primeira coisa aqui. Primeiro, moléculas com 3 átomos. Elas podem formar geometria linear ou angular. Por quê? Por que eu já comecei com 3 átomos, galera? E não com 2 átomos? Porque moléculas com 2 átomos, elas sempre vão ser linear. Por exemplo, HF. Isso aqui é isso aqui é um flúor, isso aqui é um hidrogênio, linear. Tá, professor, então faz pra mim agora do H2. H2, 2 átomos. Tem ângulo onde? Não tem. Faz agora pra mim do O2. Vou fazer do O2. Aqui, ó. O2. Tá vendo isso aqui em preto? Essa parada em preto é uma ligação dupla. Que o oxigênio é a família 6A, certo? 6A com 6A compartilham 2 elétrons. Então aqui é uma ligação dupla. Como eu não posso botar a ligação dupla aqui pra vocês, eu boto isso aqui. Pretinho, para você entender, ó, que ele é linear. A ligação dupla mesmo, num desenho, numa estrutura, num modelo atômico, é isso aqui, ó. São 2 tracinhos assim. Que você pode ver, não tem ângulo, ela é linear. Tá vendo? Não tem ângulo. Que ângulo que ela tem? Ela tem um ângulo 180. Tá, mas tá linear. Como essa daqui do hidrogênio, que também, se você parar para pensar, qual é o ângulo? Tem ângulo não, mas ela tem um ângulo de 180. É isso aí, professor, é um ângulo de 180, mas a gente diz que é linear, sem ângulo. Então, 2 átomos é sempre linear. Por isso que eu não comecei com 2 átomos, já comecei com 3, tá? Vamos voltar para lá. Então, quando você tem linear, é quando você tem um átomo central sem par de elétrons. É o que acontece com o CO2. O CO2, o carbono tem 4 elétrons. E os oxigênios têm 6. Então, 4, pegando 2 emprestado daqui, esse fica com 8. Aí esse daqui já está com 6, porque pegou 2 do oxigênio. Esse, com 6, pega mais 2 desse oxigênio, fica com 8. E esse tinha 6, pegou 2, ficou com 8. Esse cara aqui já compartilhou 2 elétrons para cada lado. Então, ele não tem ninguém mais nele, não tem elétron sobrando nele. Embora as ligações sejam ligações polares, a molécula inteira é apolar e a geometria é linear. Por quê? Porque não tem ângulo. É essa estrutura aqui que eu vou te mostrar primeiro. Vou mostrar aqui em cima. É esse desenho aqui, ó. O CO2 é esse desenho aqui, ó. Ele faz dupla com oxigênio, 2 oxigênios para cada lado. Só que esse cara é 4A. Então não sobra nada em cima nem nada embaixo. O CO2. Então o CO2 é isso aqui que eu te mostro agora, ó. Ó o CO2. Repara, embora as ligações sejam tortas, porque elas realmente são tortas, elas não estão, ela é considerada linear. Linear. Tá certo? Ela não tem um ângulo, ela não dobra para formar um ângulo. Mesmo porque se eu dobrar ela, quebra o modelo atômico. Tá? Então, átomos centrais
sem pares de elétrons sobrando, com 2 átomos, ou seja, 3 átomos, onde o par de elétron do meio, onde o átomo do meio não tem par de elétron sobrando, é sempre linear. E átomos e moléculas com 3 átomos também, ó, 3 átomos e 3 átomos. Só que aqui tem pares de elétrons sobrando. Como é que eu sei disso? Que isso aqui é água. Tem um oxigênio aqui, tem 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. A geometria vai ser angular. Professora, tem uma forma mais fácil depois de a gente entender isso? Tem uma tabela de resumo, tá? Então não fiquem preocupados. O que eu preciso que você entenda? Desenhar a estrutura, tá? Então, por exemplo, olha o SO2. Eu também te dei o SO2. O SO2, ele faz uma ligação. Cadê o SO2? Eu tenho o SO2 aqui? Tenho. Aqui o SO2. Ele faz uma ligação dupla com o oxigênio. Aqui, ele... Desculpa, vamos lá no outra coisa. Porque senão os outros não vão assistir. Ó, isso aqui é o SO2. Ué, por que esse é o SO2? SO2. O que está em preto é uma ligação dupla, tá? Porque o oxigênio é família 6A e o enxofre é família 6A. 6A com 6A compartilham 2 elétrons. Então, a molécula de SO, monóxido de enxofre, faz uma ligação dupla e ela é o quê? Linear. 2 átomos sempre são linear. Concorda comigo? Foi isso que eu expliquei. Mas como o enxofre, nesse caso, aí ele vai ter... Ó, repara, ele tinha 6 elétrons, certo? Ele compartilhou 2 aqui com oxigênio. Então, vai sobrar quanto aqui em cima deles? 2 e 2. Consegue enxergar isso? É isso que você tem que enxergar. Se esse cara tem 6 e já está compartilhando 2 para cá, tem 2 sobrando aqui e tem 2 sobrando aqui. Então, ele pode fazer uma dativa com mais um oxigênio. E ele faz. Esse branquinho aqui, sem nada, é uma dativa. Esse branquinho sem nada é uma dativa. Então, que geometria é essa? Se aqui ele ainda tem um par de elétrons sobrando. Angular. 3 átomos com um par de elétrons no átomo central. Geometria angular. Beleza? Sim ou não? Sim. Vamos voltar lá para a apostila. Então, ó, esse é o SO2. Repara que aqui, ó, tem um par de elétrons sobrando. Então, isso empurra para que ele tenha o formato lá da água. Empurrou ele para baixo. Empurra essas 2 ligações para baixo, para ficar parecido com a água. Então, ó, é angular. 2. E quando eu tiver 4 átomos? Tem moléculas com 4 átomos? Tem. Tem a amônia, por exemplo, que a gente trabalhou ali em cima. Olha aqui, o NH3. Olha aqui o NH3. 4 átomos. 1, 2, 3. Como esse cara é 5A, tem um par de elétrons, certo? Então, 3 ligações covalentes e um par de elétrons. Repara, já não vai ser mais angular. A ideia é que isso aqui está formando uma pirâmide. Forma uma pirâmide, seria uma base de uma pirâmide. Olha aqui, ó. É uma base de uma pirâmide. Tá? Então, o que ele faz? Qual seria o nome disso daqui? Vamos lá ver o nome. Trigonal plana ou triangular. Repara uma coisa, eu te dei a molécula aqui, ó, SO3. Mas eu desenhei do BF3. O B é boro. O boro é um dos elementos da tabela periódica, que é a metal da família 3A, que ele foge à regra do octeto. Repara aí o boro, quantos elétrons o boro tem? Ele tem 3, que ele é da família 3A. Se ele é da família 3A, o que eu te ensinei? Família 3A faz ligação iônica ou covalente? Ligação iônica. Só que o boro é exceção à regra.
ele tem 3 elétrons e faz ligação covalente com flúor, tá vendo? Então, teoricamente, ele não tem par de elétrons sobrando. Eu não gosto de dar essa estrutura, eu gosto de dar o SO3, mas não tem problema, ele é igualzinho o SO3. O S no meio, com os oxigênios em volta. Então, o S aqui, se aqui fosse o S, não teria par de elétrons. Como o boro não tem par de elétrons sobrando. Então, forma uma estrutura, uma geometria molecular trigonal, ou também você pode chamar de triangular. Não é piramidal ainda não, a piramidal é outra. Ah, a piramidal é outra. Piramidal é quando sobra pares de elétron. Tá? Então, quando não sobra par de elétron, ela é chamada de trigonal plana. Que é esse caso aqui. Que é a mesma estrutura, né? As duas estruturas vão ter só 4 átomos. Só que nesse caso aqui não tem par de elétron sobrando aqui. Então, aqui é trigonal plana ou trigonal. Formou uma estrutura trigonal, porque não tem o par de elétron sobrando. Já a amônia, olha aqui o NH3, tem um par de elétrons sobrando. É como se formassem uma pirâmide, como se esse par de elétrons sobrando aqui em cima, ó, deixa eu botar uma ligação fazendo esse par de elétrons. Como esse par de elétrons sobrando aqui em cima, ai meu Deus do céu, duro pra sair aquele negócio ali. Ó, como se esse par de elétrons sobrando ali em cima, ó, a disposição do átomo, ó, tá vendo? Formasse uma pirâmide, tá? Então, por isso que ela é piramidal ou pirâmide trigonal. A gente vai falar sempre piramidal. Olha aqui, ó. Tá vendo aquele par de elétrons sobrando lá em cima? Eu botei aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Forma uma estrutura de uma pirâmide. Então, eles se ligam. Se não tem par de elétron, trigonal. Se tem par de elétron, piramidal. E aí, difícil? Mais ou menos. Beleza, vamos continuar. Deixa eu ver quanto tempo já tem o vídeo. 27 minutos, já tem que parar que vai ficar muito grande. Mas eu acho que eu já tô acabando. Vamos voltar pra cá. 5 átomos eu acho que é a última. Ah, aí vai pro resumo. 5 átomos. Poxa, 5 átomos é muito fácil. Sempre, a maioria é o CH4. Tetraédrica, tá? 5 átomos é sempre tetraédrica. Sobrando ou não, vai sobrar? Não, não vai sobrar. Não vai sobrar par de elétrons. Com 4 átomos, olha lá, com ângulo de 109,28, quando o átomo central não possui par de elétrons emparelhados, tetraédrica. Olha lá, ele te mostra toda a estrutura. Ó, isso aqui que tá na minha mão, ó. Isso tá na minha mão. Eu tô aqui, ó, essa estrutura que eu tô fazendo. Deixa eu ver quem tá lá. Quem tá? Ninguém. Bom, não tem ninguém. Então, beleza. Então, vamos continuar. Então, essa estrutura que eu tô fazendo, que eu tô desenhando, que tá na minha mão. Tá? A estrutura tetraédrica. Então, em resumo, olha aqui, galera. Tem um resuminho pra vocês, que não tem mistério. Aqui, nesse resumo, tem... Deixa eu só diminuir o tamanho da letra pra gente pegar tudo. Ó, o resumo é o seguinte... O resumo é o seguinte. Fórmula da molécula. Vocês continuam me vendo? Continuam vendo a tela? Sim. Se tiver 2 átomos, olha lá, átomo A e B, vai ter pares de elétrons disponíveis no átomo central? Não, porque 2 átomos não tem átomo central. Então, é linear. Aí ele te dá os exemplos lá, ó, H2, N2, CO, HCl, por aí vai. Se tiver um átomo com 2 do outro, ou seja, já vai ter um átomo central, concorda comigo? Se o A é 1 e B é 2, porque o A é o central. Quem é A? Qualquer um, tá? Pares de elétrons disponível? Tem? Tem. Então é angular. Aí ele te dá os exemplos. Mas se não tiver par de elétrons disponível, é linear. No caso, CO2, HCN,
HCN. Bom, com 4 elétrons, olha aqui, ó, HB3, 4 elétrons, desculpa. AB3 com 4 átomos, AB3, 4 átomos. Bom, primeiro, com 4 átomos, tem elétrons sobrando? Tem, então é piramidal. Tem elétrons sobrando? Não, então é triangular. E a última, com 5 átomos, tem elétrons sobrando em torno do átomo central? Não, tetraédrica. Então, para você fazer o seu exercício, você precisa disso, do resumo de tudo, tá? Eu vou parar a gravação, daí a gente volta